Quando uma escola ou uma faculdade está abandonada, vazia, desocupada, e um grupo de jovens decide dar um uso para aquele prédio, entra lá dentro e passa a usá-lo, aí a gente poderia chamar isso de uma ocupação estudantil de uma faculdade ou de uma escola. Por outro lado, quando uma escola ou uma faculdade está sendo utilizada, está tendo aulas, está preparando os alunos, seja para o Enem, seja nas matérias da faculdade, seja o curso que for, ela está ocupada e ela está sendo usada pela totalidade dos professores e dos alunos para sua função. Quando uma minoria de estudantes, e às vezes de não estudantes, entra nesse prédio, impede os professores e o restante dos alunos de utilizá-lo, a gente não está falando de uma ocupação, posto que até já estava ocupado. A gente está falando de uma invasão estudantil, e nunca é dos estudantes como um todo, porque esse bloco coletivo não existe, não existe uma instância que represente essa população toda também. A gente está falando de uma minoria organizada dos estudantes, com uma agenda muito clara. Eles invadem, e a gente está falando de uma invasão estudantil, portanto, invasões estudantis que estão ocorrendo agora no Brasil, tanto em faculdades quanto em muitas escolas de ensino médio. Eu acho que são dois fenômenos um pouco diferentes, e com umas características um pouco diferentes, e começando o que a gente está vendo nesses últimos dias aí de invasões estudantis do ensino superior, de diversas faculdades, especialmente federais aí pelo Brasil. O que a gente está vendo é só o último capítulo, o mais recente capítulo, do que é uma cultura do movimento estudantil universitário brasileiro, uma cultura absolutamente tóxica, de pessoas que se sentem a verdadeira vanguarda revolucionária do Brasil dentro do microcosmos da sua faculdade, que quer recriar nesse microcosmos uma experiência quase soviética de controle e de formação de comitês e de ocupação, de invasão dos espaços para dar para servir as suas causas, para tomada de poder e, no fundo, sonhando com uma revolução socialista que leram ou ouviram falar e que têm uma ideia muito vaga do que querem. Tá? É uma cultura realmente de culto à violência e ao autoritarismo, e zero democrática. A democracia entra aí apenas como uma farsa, como uma legitimação absolutamente fictícia, mitológica, porque no fundo é apenas a imposição do poder dessa minoria organizada. Tá? Então, os estudantes declaram greve unilateralmente, e nunca é os estudantes. Essa minoria declara greve, impede que tenha aulas, faz uma assembleia num horário que cabe ao bel prazer deles, garantindo que eles vão ter o quórum necessário para fazer vencer a votação que eles querem, e na maior parte dos casos dá certo, então votam, determinam que a faculdade está ocupada agora e dizem que isso foi democrático porque teve assembleia e tudo. Isso é o oposto de democracia, né? Isso é o poder da minoria organizada, isso aí no fundo toda democracia direta, que é sempre usada demagogicamente por esses grupos como um ideal, no fundo é isso. No fundo é o poder das minorias, não é o poder da maioria, é o poder das minorias organizadas. E esse pessoal que tem uma cabeça de Guerra Fria ainda, uma cabeça de União Soviética ainda, oriunda lá atrás da ditadura militar brasileira ainda, estão nisso até hoje e estão ficando cada vez mais radicais na sua prática, porque estão sentindo que tem espaço para fazer o que eles bem entendem. Tá? Quando eu entrei na faculdade, era comum você ter greves declaradas pelos estudantes, eu estudei na USP, era comum ter greves, ano sim, ano não tinha greve, e os estudantes votavam, o mesmo esquema de farsa de hoje em dia, votavam pelo piquete ou não, para impedir que as aulas ocorressem ou não, mas eles não impediam a entrada no campus universitário, eles não invadiam, eles não dominavam o espaço universitário dessa forma, todo mundo estava livre para entrar e sair, só que eles impediam a ocorrência de aulas, já era um autoritarismo muito grande, né? Você está impedindo uma maioria que quer estudar, e os professores cuja profissão é essa, estão sendo desrespeitados, eles impediam, dado a finalidade deles ali era tudo, era contra o reitor, que era do mal, era contra a guerra do Iraque, contra a ALCA, o que a finalidade pouco valia. Eles queriam ter alguma importância política. No Brasil, a gente sabe que eles não são meros atores totalmente descolados da realidade política, eles já estão mobilizados. O movimento estudantil, o UBS, o JS, o UNE, está bastante articulado já com partidos de extrema esquerda sem nenhuma representatividade nacional, como são PCdoB, PSTU, e muitas vezes é uma escada para a formação de quadros para esses partidos, é uma escola de militância política que serve aos interesses desses partidos e é o desserviço absoluto ao real aos estudantes do Brasil que gostariam de estar aprendendo, gostariam de estar se formando, gostariam de adquirir conhecimentos úteis e importantes para a vida deles no futuro. Tá? Mas em suma, isso já era feito naquela época, mas não tinha essa ideia da invasão, que eles chamam de ocupação hoje em dia. Um pouco depois você começou a ter as invasões de reitorias, foi o primeiro passo. Então tomavam conta da reitoria, expulsavam os funcionários, depredavam tudo, ficavam lá por vários dias, festinha, maconha, o que quer que seja. E na boa, nada contra isso, acho que eu não estou aqui para condenar o jovem de 20 anos, de 20 e poucos anos, mas é que
é algo que está em flagrante contradição, flagrante conflito com o que é a finalidade daquele prédio, daquela instituição. Faziam isso, acabavam sendo retirados, não conseguiram o maior sonho deles, né? Porque qual que é o grande sonho de um estudante que faz uma invasão? É que a polícia entre quebrando tudo, quebre umas cabeças, ele apareça sangrando na televisão e mostre como ele está do lado da justiça e da verdade, posto que ele sofreu violência, né? Se você sofre violência, você é absolutamente um santo. No fundo é falso. No fundo, quem estava causando a violência ali eram eles. Entrar num prédio, expulsar as outras pessoas e tomar conta daquilo, isso é uma forma de violência autoritária e antidemocrática. Não é apenas ilegal, é autoritário, antidemocrático e é uma forma de violência. Não tenho isso em dúvida. O movimento estudantil brasileiro opera, tem uma opção preferencial pelo uso da violência para atingir os seus fins. Tá? Por mais que esses fins sejam delírios de pessoas que estão vivendo ainda sonhos de União Soviética, tentando reformular, reconstruir aquilo no seu pequeno mundinho universitário, onde os adultos ainda não pisam muito, não têm muito controle. Tá? Mas em suma, teve as invasões da reitoria e agora a gente tem as invasões e o domínio de inteiras faculdades ou até de inteiros campos universitários, algo lamentável para a educação do Brasil, porque você tem esses jovens adultos brincando de revolução socialista, fazendo seu cosplay de revolucionários e ao fazê-lo impedem o sistema de ensino, o sistema de educação brasileiro de funcionar e o ensino superior brasileiro de funcionar. Tá? Então é grave isso, a situação das nossas universidades a gente sabe que já não é boa e isso piora elas ainda mais. E qual vai ser o resultado prático disso? Eles vão conseguir mudar o governo Temer? Vão conseguir tirar a PEC 241? Eles sabem alguma coisa da PEC 241? É óbvio que não sabem. Sabem alguma coisa da reforma do ensino médio? Não sabem absolutamente nada. E olha, eu não vejo problema nenhum na pessoa querer discutir, acho ótimo, é bom que queiram discutir, que queiram se posicionar. A juventude é mesmo o momento natural em que a pessoa vai adotar posições radicais e podem estar profundamente equivocados, isso não é problema. O problema não é serem de esquerda ou serem de extrema esquerda, assim como não seria serem de direita ou de extrema direita também, mas não são na prática, não são. O problema é que a sociedade adulta dá a eles o espaço de tomar atitudes que atravancam o funcionamento das nossas instituições e que impactam de forma direta a nossa política. Isso é inaceitável. Que o jovem tem ideias malucas, isso é normal, isso é saudável, isso é positivo. Seria péssimo viver num país que não permitisse isso, que não tivesse alguma tolerância com isso. Agora, que exista a tolerância com que essas ideias venham para o mundo dos fatos, que essas ideias se traduzam em ações que quebrem, que atravanquem, que joguem basicamente uma chave de roda no funcionamento das nossas instituições, isso não. Isso é algo bastante deletério para o Brasil. Tá? E é isso que acontece nas faculdades. Não tenhamos ilusões quanto a isso. Todos esses discursos idealistas, no fundo, escondem uma cultura de culto à violência e ao autoritarismo para impor a sua própria visão de mundo. Uma visão de mundo, como a gente sabe, completamente equivocada e que, por algum motivo que eu não sei bem qual é, porque o estudante deve ser algum tipo de santo intocável, embora sejam maiores de idade, deveriam responder como qualquer adulto. Se eu ocupar a casa do meu vizinho, vou responder de uma forma, não sei porque é tão diferente assim, se o cara está matriculado numa faculdade. Em suma, estudante deve ser algum tipo de ser superior, não sei porque é tratado assim. A gente acaba tendo uma tolerância muito grande com isso. Eu acho isso diferente um pouco do que acontece no ensino médio, tá? Nos secundaristas. Porque ali você tem, por um lado, eles não estão ainda tão articulados assim com esses partidos e movimentos de esquerda adulta, embora eles estejam tentando a todo tempo, mas os estudantes do ensino médio ainda têm algum tipo de autonomia, tem algum tipo de idealismo real ali por trás, sabe? Não é só o cinismo puro de quem está tentando ascender no jogo da política. O movimento universitário é basicamente isso, tá? A gente vê que ele gera quadros para a política, isso é a verdadeira finalidade dele e que, na boa, que se dane o resto da educação brasileira, né? Não tô nem aí. Os secundaristas eu acho que tem um pouco das duas coisas, tá? Você tem o início dessa formação de quadros, você tem os movimentos e partidos de esquerda que estão perdendo espaço no Brasil, essa extrema esquerda, é que isso é uma cabeça, cara, não é nem de século XX, né? Isso é, sei lá, os piores pesadelos do século XIX redivivos aqui com gente que não tem a menor ideia de como o mundo funciona, tentando encontrar seu espacinho de poder e descobriram que entre os jovens de ensino médio isso talvez seja para a fronteira da ação revolucionária deles, dado que a população adulta já não acredita mais nesses delírios. Em suma, mas ainda não tão tomados, acho que tem alguma legitimidade nesse sentido de algum idealismo, alguma coisa sincera. Às vezes experiências interessantes podem ocorrer nesses contextos, então você tem aulas diferentes. A gente sabe que a situação no ensino básico no Brasil é uma porcaria, diferentemente das faculdades federais, hein? Porque muitas delas não são muito boas, não. Nenhuma das nossas faculdades é top em termos mundiais, não tenhamos ilusões disso, mas são faculdades que servem a pessoas e em que estão matriculados alunos que têm um certo, para padrões brasileiros, que têm sim um bom grau de formação.
No nosso ensino básico brasileiro, a gente sabe que é muito precário. De fato, ele deixa os estudantes na mão de uma forma muito séria e deixa de prepará-los de uma maneira muito séria. A revolta muitas vezes é legítima. É uma pena que essa revolta dos estudantes acabe sendo cooptada pelas pautas da política federal, sobre a qual eles pouquíssimo entendem, ou estadual, reforma do ensino. Dá para entender que o interesse deles seja esse, mas que isso vire uma briga contra o governo do estado, ou o PEC 241, o PEC do teto. Justamente os temas que é ótimo que eles discutam, mas é péssimo que o resto da sociedade pegue essa discussão deles como sendo relevante para a sua tomada de decisão. Então esse acaba sendo o foco das ocupações estudantis no ensino médio, não deveria ser as experiências, às vezes positivas, que podem ocorrer lá dentro, e na boa, sem idealizações também, né? Sem querer transformar o jovem em algum tipo de sábio que tem um acesso direto e puro à realidade ou às boas intenções contra o mundo cínico dos adultos. Não. O jovem tem muita vaidade, o jovem quer aparecer, o jovem quer imitar os seus pares, quer ficar bem no seu meio muito mais do que ele será mais tarde, quando tiver, espero, seja uma pessoa um pouco mais independente na sua personalidade. E tudo isso está em jogo nessas ocupações. E não é problema, o jovem está ali para isso mesmo. O problema é o espaço que a gente dá para isso, sabe? Que uma escola às vezes seja ocupada e algo ocorra lá dentro, olha, tenho certeza que para muitos desses jovens pode ser uma experiência super, ultra positiva. Agora, que isso vire o normal, que toda vez que a esquerda brasileira estiver frustrada porque está perdendo, algo que eu espero que ocorra com cada vez mais frequência, e parece que é o que vai acontecer mesmo, que ela pare o sistema brasileiro de ensino de funcionar. Isso é inaceitável, isso é terrível para o nosso país. Se a gente quer um país que realmente sirva as pessoas, se a gente quer um país no qual as pessoas possam melhorar de vida, a gente tem que estar contra isso, tem que estar contra a invasão estudantil como meio normal de funcionamento da política da sociedade. Ai, que lindo, uma ação política revolucionária. Isso não tem nada de lindo, isso é o ensino, isso é ensinar que a sua vontade, de uma forma autoritária e violenta, possa se impor sobre os demais. Tá? Isso é ensinar que uma minoria pequena, organizada, tem o direito de fazer o que quiser com a maioria e de jogar uma chave de roda nas engrenagens do nosso sistema social que vai fazer com que ele não funcione mais. Tá? E vejam o que aconteceu ontem no FRJ, por exemplo, no ensino superior, no FRJ, como o movimento estudantil de esquerda não pôde ouvir um aluno liberal se posicionando contra a ocupação e foram jogar tinta na cara dele. Essa é a mentalidade dessas pessoas. Ainda bem que o poder deles está restrito ao microcosmo das universidades brasileiras. Porque imagina se essas pessoas têm poder real. Imagina você dar uma arma de verdade na mão desses militantes revolucionários que acham que vivem na guerrilha do Vietnã ou nas células revolucionárias da União Soviética. Imagine o que aconteceria com o Brasil.